de Israel. Israel estava naquela situação por consequência dos seus próprios pecados. Deus não queria que Israel fosse para a Babilônia, mas foi por consequência dos seus próprios pecados, e não foi por falta de aviso. Se nós formos sinceros, existem certos problemas que estamos enfrentando hoje, fruto dos nossos erros. Coisas que nós colhemos para nós mesmos, coisas que nós erramos. E, infelizmente, semelhante ao caso de Israel, não faltou aviso de Deus. Deus falou, não se mete nisso aí, não faz isso aí, larga isso daí. E ainda assim, Israel fez, e vamos ser sinceros, ainda assim nós fizemos também. Israel, então, estava, talvez, no seu coração, com um conflito com o próprio Deus. Eu estou numa situação difícil e eu acho que Deus não vai agir em meu favor. Eu estou em uma situação difícil e parece que Deus se esqueceu de mim. Eu estou em uma situação difícil e aquele único que poderia me livrar é aquele contra quem eu pequei, contra quem eu agi, contra quem eu me coloquei como opositor. Talvez seja esse o seu pensamento hoje. Eu pequei. Para mim não tem mais esperança. Deus desistiu de mim. Deus se apresenta como um Deus misericordioso, dizendo para Israel, assim como ele disse para Israel, lá em Malaquias, no capítulo 3, eu, o Senhor, não mudo, ó Israel, por isso vocês não são consumidos. Porque a misericórdia do Senhor é renovada a cada manhã sobre as nossas vidas, a sua fidelidade é grande sobre nós. Nessa noite, meu irmão, assim como Deus disse a Israel, Israel, eu sei que vocês pecaram, e esse tempo que vocês estão passando é um tempo de correção, é um tempo de aprendizado, mas eu não desisti de vocês por causa do seu pecado, eu não abandonei vocês por causa do seu pecado, pelo contrário, essa disciplina, essa correção é sinal da minha graça, é sinal do meu amor, é sinal do meu favor, como diz lá em Hebreus capítulo 12, que Deus ele disciplina, ele corrige, ele açoita a todos aqueles a quem recebe como filho. Se você está sendo disciplinado por causa de um pecado, de um erro, meu irmão, levanta a sua mão e dá graças a Deus. Você ainda é filho, você ainda é amado. Deus não desistiu de você. Deus está com os seus olhos sobre a sua vida e Ele está usando tudo isso para cooperar para o seu bem. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Ninguém quer passar por isso, queridos. Eu também não quero passar por correções e açoites de Deus, mas fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa caminhada cristã. Assim como uma criança não quer ser repreendida pelo pai e pela mãe, mas ainda assim a repreensão e a correção fazem parte do ensinamento da criança, do crescimento da criança, assim também a nossa vida cristã, ela passa pela correção, ela passa pela disciplina de Deus. E não é porque Deus está permitindo uma disciplina que Deus desistiu de nós. Era isso que Deus estava mostrando para Israel. Vocês vão ficar 70 anos na Babilônia, vocês vão passar por esse período de disciplina, de correção, de aprendizado, mas desde a antiguidade eu ainda sou Deus e não deixei de ser Deus agora. Desde a antiguidade eu tenho uma promessa de Deus com a sua vida. Antes de você nascer eu já te conhecia, e não é agora que eu desisti da promessa que eu fiz a você. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e no primeiro erro que a gente comete, parece que Deus não sabia disso. Parece que Deus não tinha conhecimento disso. A Bíblia diz que uma das características, vamos dizer assim, de Deus, é que Ele é presciente, ou Ele é onisciente. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe das coisas que aconteceriam antes delas acontecerem. Então, antes de você pecar, Deus já sabia. E Ele desistiu de você por causa disso? Não. Então não desista dele. Não desista de você mesmo. Permaneça firme, permaneça confiante, permaneça no caminho.
porque é no caminho que você vai viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Eu e você conhecemos a história. Israel passou pelos 70 anos de cativeiro, Israel foi levado de volta para a sua terra, passou por várias outras coisas, e hoje está lá, porque ainda existe uma promessa, e porque Deus é Deus desde a antiguidade, e Deus continua sendo Deus hoje, e velando pela sua palavra para a cumprir. Se Deus tem velado pela sua palavra em Israel, que é uma nação que tem mais de não sei quantos mil anos, Deus também vai velar pela sua palavra na minha e na sua vida, que vamos viver talvez 70, 80, 100 anos. Se Deus tem mantido a sua palavra durante milênios sobre a nação de Israel, será que Ele vai deixar de manter a sua palavra na minha e na sua vida durante, 100 anos? Não, Ele vai continuar sendo fiel, Ele vai continuar cumprindo a sua palavra, Ele vai continuar agindo em nosso favor. Então diga para o irmão que está ao seu lado, Deus é Deus, meu irmão. A primeira coisa que Deus disse para Israel foi isso: eu sou Deus. Não surgiu nenhum Deus antes de mim, nem após mim haverá, porque eu sou Deus e continuo sendo Deus. Mas aí o texto continua dizendo: não se viu Deus além de ti que trabalha. Você pode animar o seu irmão e dizer: Deus está trabalhando em seu favor. Preste atenção aqui. Israel estava cativo. Israel estava como escravo. Israel aqui estava vivendo fora da sua terra, oprimido pelos inimigos. Aos olhos de Israel, parecia que Deus não estava fazendo nada. Porque aos olhos de Israel, o agir de Deus seria libertá-los. O agir de Deus seria acabar com aquela situação. E muitas vezes não é assim que nós nos sentimos. Nos encontramos em situações incômodas, nos encontramos em situações que nos entristecem, nos encontramos em situações até difíceis, e nós, no nosso coração, nos sentimos o quê? Deus não está fazendo nada. Talvez você chegou aqui nessa noite assim, você veio no culto de oração, eu vou lá só por ir, porque Deus não está fazendo nada. Aí eu vou lá, eu vou orar e sei que Deus não vai ouvir, porque Deus não está fazendo nada. O texto, querido, você que já acostumou a me ouvir pregar, sabe que eu gosto dos detalhes. O texto não diz que Deus trabalhou por aqueles que por Ele esperaram. O texto não diz que Deus vai trabalhar por aqueles que estão esperando por Ele. Mas o texto diz que Deus trabalha no presente. O povo estava esperando, mas Deus estava trabalhando em favor daquele povo. O povo estava clamando e Deus estava agindo em favor daquele povo. Nessa noite, meu irmão, tem uma palavra de Deus para você. Ainda que você não esteja vendo, ainda que seus olhos não estejam percebendo, seus ouvidos não estejam escutando, eu quero dizer, Deus está trabalhando em seu favor agora. Deus está agindo em seu favor agora. Deus está se movendo, está movendo o seu reino, está movendo o reino espiritual, os seus anjos, seu espírito, para agir em seu favor, para fazer o melhor pela sua vida, para mudar o quadro das circunstâncias, para moldar o seu caráter. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu tenho certeza, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está trabalhando em favor desta igreja, para que o propósito dele se cumpra. Eu posso ouvir um amém aí? Deus não parou de trabalhar. O Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, amém, diácono José? Deus não parou de trabalhar. Parecia que aos olhos de Israel, Deus se esqueceu. Parecia que aos olhos de Israel, Deus foi tirar um cochilo, e havia abandonado o povo de Israel à sua própria sorte. Não! Aquele que tem aliança com Deus, aquele que é fiel a Deus, aquele que é chamado por Deus, nunca está à sua própria sorte. Existe um Deus no céu que vela pela vida dessa pessoa. Deus não te deixou à própria sorte, meu irmão.
Olha para a história de Israel.